Hoje nós temos uma edição especial comemorativa de 1 ano do Como Eu Me Tornei Já Especialista, para nos contar um pouquinho da história de Salvador e também fazer um paralelo com relação às catástrofes que estão acontecendo climáticas no Brasil. A gente sabe, em maio de 2024, no Rio Grande do Sul, que passa por um alagamento muito grande, quase o estado completo. E a gente queria trazer esses profissionais especialistas hoje para a gente discutir um pouquinho do que aconteceria em Salvador se eu tivesse chuvas tão intensas e outros problemas que podem vir por conta, né, dessas catástrofes ambientais. Então, eu quero que ele se apresente e agradecer. Mari já veio aqui já, no Como Eu Me Tornei, já é figurinha da casa. Pois é. E Ernesto também, dois são arquitetos e urbanistas. Bom, mas eu quero ladies first, né, sempre. Começando por Mari, por favor, Mari, se a Olá, meu nome é Marilda, conhecida, mais chamada por Mari. Eu sou arquiteta e urbanista formada pela UFBA e trabalho na área de urbanismo em Salvador. Ernesto. Bom, eu sou Ernesto Carvalho, né, conhecido como Ernesto Carvalho. Também sou arquiteto urbanista, eu me graduei na UFBA, né, fiz mestrado e especialização na área de conservação e restauração e tenho doutorado na área de urbanismo, justamente no desenvolvimento de cidades. Maravilha. Agora eu quero perguntar para você, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Pode acontecer aqui na Bahia? Tá. Todo mundo tem medo da resposta. Fazer uma pausa dramática Como agora. assim? Dá atenção. Bom, eu acho que são situações diferentes e semelhantes. Que pode acontecer chuvas torrenciais na condição que está acontecendo lá, pode acontecer em qualquer canto do mundo. Ponto. A consequência é que é diferente. E por que que a consequência é diferente? Porque a gente tem que levar em consideração o relevo, que é muito diferente daquela região que está alagada no Rio Grande do Sul, ao relevo que a gente tem na cidade do Salvador, na a estrutura física de Salvador iria se comportar diferente. Infelizmente, poderíamos ter mortes, catástrofes, sim, mas de outras ordens, para além do alagamento. Teria alagamento, mas estaríamos sujeitos, infelizmente, a uma coisa que é recorrente nas chuvas torrenciais de Salvador, que são os deslizamentos de terra. E isso é que está ligado ao nosso relevo. Então, é uma infelicidade o que a gente está vendo os nossos amigos e compatriotas estão passando, mas isso não está longe de catástrofes acontecerem em qualquer canto do mundo, porque todo o relevo, independente de como ele seja, ele vai sofrer consequências se ele estiver modificado pela ação humana. A natureza ela vai continuar se comportando igualzinha, quem muda somos nós. Então, por conta das nossas ações, nós teremos consequências diferenciadas em cada relevo em que aconteceu um volume gigantesco desse de água. Inclusive, eu vou começar aqui concordando com Mari, porque o que a gente observa, inclusive, na história da cidade de Salvador, é como o problema de relação da chuva com essa topografia são os deslizamentos de terra, que são históricos, inclusive narrados aí durante os vários séculos em que a cidade cresceu, né? Mas Salvador, de alguma forma, ela tem também uma maneira própria de se expressar na sua topografia, né? Ela tem o quê? Um formato aproximado de um triângulo, digamos assim, em que de um lado você tem a Baía de Todos os Santos, do outro lado você tem a frente oceânica, não é? Você tem a falha que gera a cidade alta e a Isso. cidade baixa, e isso traz uma conformação muito própria da cidade. É muito diferente do que está acontecendo, por exemplo, em Porto Alegre, que está à beira do Rio Guaíba, em que ali é uma bacia mesmo, é uma região mais baixa, né, em que qualquer enchente do Rio Guaíba ela pode provocar
enchente nas várias localidades ali ao redor. O que foi o que aconteceu. Salvador, você não tem tanto essa possibilidade, apesar de você ter zonas mais baixas, como o Dique do Tororó e outros rios que passam perto da cidade. Mas a topografia é diferente. O que é igual, inclusive, também, que aí eu queria adicionar a partir do depoimento da Mari, é a falta de um planejamento físico, urbano, social, cultural, para que a cidade enfrente qualquer que seja a diversidade que, como a gente sabe, ela vai acontecer em maior ou menor proporção. Eu cito, por exemplo, agora nas chuvas que a gente teve de abril, a gente teve uma precipitação altíssima. E, coincidentemente, a gente viu também nos noticiários a mesma precipitação de chuvas acontecer. E veja só, em Dubai, que é um lugar rico, que é um lugar desenvolvido, ou Sim. pelo menos em tese seria, lá teve 9 mortos. mortos. Aqui em Salvador a gente não teve nenhum morto. E por que isso? Porque a cidade resolveu se preparar, porque a cidade acabou encontrando de alguma forma uma maneira de lidar com essas possibilidades. Então, o que é que você tem hoje? Você tem um centro como a Codesal, né, absolutamente preparado para prevenir chuvas, dentre outras coisas, né, e inclusive com a emissão de alertas Sim. quando é o caso. E isso, se a gente for observar, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, a gente sempre sabia que na época de chuva, algumas regiões da cidade iriam alagar, em outra nós teríamos deslizamento de terras com mortes, coisas que estão ficando no passado. Paralelamente a isso, também a infraestrutura urbana e a manutenção da infraestrutura urbana. A cidade, ela é um acúmulo, ela vai se formando com acúmulo de suas feições desde o passado para cá. Salvador é uma cidade que vem do século XVI, ela é fundada em 1549 e a gente consegue ver bem a diferença desses tecidos urbanos. Ruas mais apertadas no Pelourinho, com vários gabaritos, ladeiras e outras coisas. Na década de... quer dizer, ali no meio do século XIX você começa a ter algumas avenidas, principalmente na região do Comércio, na região da Graça. Na década de 70 você começa a ter os grandes planos de avenida e eles são acumulados. Como Mas assim? eles são acumulados. A gente não tem, por exemplo, um reordenamento do Pelourinho para que um novo tecido urbano aconteça. Eles vão se sobrepondo, como as camadas de Tem memória que nós vamos... planejamento. Exatamente. E ajustar esse planejamento é muito difícil. E é mais difícil ainda quando você encontra uma cidade, né, como Salvador, tal qual o Brasil, e do ponto de vista socioeconômico é extremamente desigual. E com a formação de bairros orgânicos como as nossas comunidades, favelas, como queiram chamar, em que não tiveram a oportunidade, como não tem até hoje, de gozar de toda essa infraestrutura. Então, assim, por um lado, a Codesal age sobre algumas dessas comunidades, e isso tem se mostrado ao longo dos anos os excelentes resultados, mas, por outro lado, ainda há muito, a gente tem muito que avançar ainda nas questões urbanas, que, digamos assim, nos deixariam dormir mais tranquilos à noite quando a gente vê isso. Salvador teve, no começo de abril, volto a dizer, uma das maiores precipitações do ano. Ela choveu numa semana só o que estava previsto para chover o ano inteiro. Ainda assim, a gente não teve nenhuma morte. Ainda assim, a gente não teve nenhum deslizamento. Então, o que aconteceu? Limpeza de canais, infraestruturação da cidade, das avenidas, as geomantas, que por mais que as pessoas não gostem dessa proposta, né? elas estão dando resultado, elas estão fazendo essas famílias dormirem tranquilamente à noite. Os programas de monitoramento dessa chuva, como é que acontece, a comunicação com as comunidades que estão nos espaços de risco, isso também faz parte da prevenção, isso também faz parte do rol de ações que uma cidade deve ter para poder se desenvolver de uma maneira mais tranquila. Eu vou falar advogado do diabo, rapidinho, tá? Não, só porque quem tá ouvindo pode pensar, não, mas isso é porque esse ano é de eleição. Isso já é um trabalho que já vem, é uma sementinha que já tem sido plantada
Ou a maquiagem? Não, não. Maquiagem não, como o Ernesto colocou. Salvador tem um histórico de deslizamento de terra. E que nos últimos, digamos, na última década, tem visto isso muito menos. Foi esse histórico que levou a parar e pensar como continuar gerindo Salvador e evitando aquelas catástrofes que já na minha infância eu tenho histórias Uhum. e quem conhece Salvador e vive Salvador sabe de vários deslizamentos catastróficos, a perda, não só material, quanto de vidas humanas. Então, foi feito sim um mapeamento, o poder público municipal, junto com o estadual, fez um mapeamento das áreas de risco de Salvador. Isso hoje é catalogado e começou a fazer ações preventivas, tanto de infraestrutura quanto de educação dessa população, para que a gente deixasse de ter esse histórico, para que a gente começasse a ter o histórico que tem hoje. Ernesto colocou, tivemos uma precipitação gigantesca em uma semana nessa cidade, graças a Deus. Perda humana nenhuma, houveram alguns alagamentos, que aí já é uma outra condição de infraestrutura. As encostas não deslizaram a ponto de vermos situações tristes, como já víamos. Então, não é maquiagem, é uma realidade e é uma prevenção necessária para que Salvador dê um passo a mais nessa condição de urbanização. Porque só começando por aí, para a gente pensar uma outra forma de ocupar a cidade. E um dos nossos problemas é a ocupação da cidade. Ele bem colocou, nós tínhamos uma cidade com 1 milhão de habitantes, uma década lá de 60. Década de 70. 60, É, 70, né? 70 a gente estava De com uma hora para 900 mil em torno habitantes. de 900 mil habitantes. Hora para outra, em 2 décadas, Salvador inchou. Era necessário todo um trabalho de planejamento para receber essa população maior e não termos uma desordem urbana como temos hoje. Infelizmente, se nós olharmos, eu que olho Salvador de cima, né, através de ortofoto e de mapa da cidade, quando você olha para a gente que conhece o que é um tecido urbano, quando a gente olha Salvador, a gente vê muito poucas áreas ordenadas, muito poucos, e não é um bairro inteiro, são localidades de bairros que nós vemos ordenado. O resto de Salvador ela cresce à toa, aleatória, da forma que as pessoas sabem se abrigar, da forma que as pessoas conseguem se proteger dentro de uma habitação, que às vezes não é nem de qualidade, nem digna, né? Mas é a forma. Então, é passa por um novo planejamento socioeconômico na população de Salvador, para você começar a pensar num novo planejamento urbano para Salvador. E aí ele trouxe uma coisa muito interessante. Isso a gente vê muito quando a gente olha o ortofoto de Salvador. A gente vê exatamente isso que ele falou. É o centro antigo, que foi a primeira cidade, né? A primeira estrutura de cidade que foi feita quando Salvador foi fundada, que era uma fortaleza. Então você vê direitinho aquele tecido antigo daquela primeira cidade projetada, você vê a cidade que foi aparecendo ao longo das comeadas. Salvador é feita de altos e baixos. Então, os nossos bairros altos que estão no cume, aliás, na verdade, todos os bairros de Salvador começaram nos cumes. Eles foram descendo à medida que a população foi chegando, foi crescendo e precisava ocupar algum lugar e próximo, exatamente porque precisava ficar próximo do trabalho, da escola, dos serviços públicos ofertados. Então, essa população começa a ocupar as encostas. Resolver isso, fazer uma cidade confortável e segura para todos nós, passa por corrigir um histórico. Eu vivo dizendo, Salvador é uma cidade ímpar no mundo. Não pense em resolver Salvador trazendo ideias, tecnologias, possibilidades, projetos de outros cantos, não. Salvador tem que ser pensada para ela, por ela e com as pessoas
dela. Nós que trabalhamos com urbanismo em Salvador, a gente conhece uma Salvador que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Então, somos nós, os técnicos que trabalhamos com Salvador, que mais temos condição de pensar como arrumar a casa, como começar a equilibrar esse desequilíbrio. É isso. Voltando para o que a gente estava conversando, né? No nosso bate-papo aqui, eu tinha visto que choveu cerca de 1.500 a 1.800 milímetros, né? Lá no Rio Grande do Sul. Já aconteceu isso em Salvador? Já vamos viver? Vamos sobreviver? Vamos ficar Já. bem? A gente já teve marcas muito próximas disso. Eu não, assim, não é uma parte que a gente tenha de Que a gente... cabeça, que a gente tenha de memória para poder ver isso. Tanto é que a gente tem se concentrado mais na questão não só do aumento populacional, mas como essa população está se instalando em determinadas áreas da cidade. Mas nós já enfrentamos períodos bastante críticos, né? Foi aquilo que a gente estava narrando aqui antes de começar a gravar. Dubai teve uma precipitação agora, parecida com a nossa, no começo de abril, e lá ocorreram 9 mortes. Veja, onde lá, em tese, o desenvolvimento socioeconômico está muito mais adiantado, o urbano está muito mais adiantado do que o nosso, e aqui a gente não teve nenhuma morte. Volto a dizer, Salvador ela não tem um formato próprio em que ela vá acumular água em grandes regiões, como no caso do Rio Grande do Sul. Mas ela tem trechos, sim, ou ela tem regiões de bairros formadas por bairros, ou corredores que passam por esses bairros, que estão em zonas mais baixas. E essas zonas mais baixas, elas tendiam no passado a criar um alagamento maior. É esse trabalho de prevenção que tem corrigido isso, ou tem minimizado isso, porque até um certo ponto, aliás, eu uso muito esse discurso quando a gente vai falar sobre essas questões de enchentes, desastres em cidades, né? Aconteceu uma enchente numa cidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A culpa é da cidade ou a culpa é da chuva? Assim, nem sempre a culpa vai ser da cidade, mas é claro que num momento como esse, a gente percebe a falta de infraestrutura ou a falta de desenvolvimento em qualquer dessas áreas que a gente havia mencionado aqui agora há pouco, que pioram a situação. E a gente teve, vamos lembrar que a gente teve há bem pouco tempo atrás, né, o enchentes no sul da Bahia. Sim, tivemos. A gente teve 2 anos, enchentes em Minas Gerais. Uhum. E que essas mostraram, em alguns casos, não estou falando especificamente de uma ou de outra, mas fica muito claro, após um desastre, o quanto que o poder público investiu ou não investiu, ou deveria ter investido nesse sentido. Que a chuva, ela é só um indicador, ela vai acontecer. Vocês acham que está cada vez mais frequente essa questão da chuva muito intensa? Ou é histórico, é normal, sempre foi assim mesmo? Eu diria que a chuva, ela tem os seus períodos para cada região, né? Então, é histórico na vida de Salvador que as chuvas no verão, né? Começa novembro, dezembro, janeiro, apesar de todo o sol que temos, mas tem aquelas torrentes, né? Essa chuva que está começando a acontecer há alguns anos atrás, em março, abril, ela existia, mas não nessa proporção. A diferença está aí, onde é que a natureza está sendo diferente? No volume de água que está precipitando. Mas, independente do volume de água, se é no verão ou se é no outono de Salvador, é uma coisa muito interessante que o Ernesto terminou de colocar. A solução está na união da comunidade, do poder público e da própria a economia da cidade, porque é imprescindível ter uma economia para bancar tudo isso, né? Então, o poder público e a iniciativa privada têm que trabalhar junto com a comunidade para que isso resolva. Mas se precisa resolver com esse trio, quem foi que gerou uma cidade assim? Esse trio. Entendeu? Então, o clima está respondendo ao que o trio fez.
É interessante, inclusive, o seguinte, eu converso muito com meu pai é geólogo, e os geólogos eles têm uma visão de escala É de tempo bem bem diferente da diferente da nossa, nossa, né? é. O geólogo é aquele cara que vê um vulcão explodindo, assim, pra É, gente é um desastre, a gente fica de boca aberta, isso aqui é eles acham uma lindo. explosão piroclástica e tal, aham. E perguntando pra ele, e aí, o que é que você acha e tal? Eu falei, olha, a gente tá num período de mudanças mesmo, porque isso é uma regra que rege o universo, é que tudo está em um processo constante de mudança. Essa é a única regra que não muda. Então a gente passou por Uhum. períodos, eras geológicas e Geológico, outras coisas. A gente vive um momento em que para a gente é difícil de explicar dentro da nossa escala humana. Ele é muito difícil de se explicar. Muitas chuvas em alguns lugares, muitas ondas de calor em outros lugares, secas onde normalmente não aconteceriam, granizo em lugares que nunca. absolutamente inesperados. E assim, é claro que independente da maior responsabilidade ou irresponsabilidade que a gente tenha na condução desse planeta que a gente vive, esse é o momento para pensar e não o momento para passar essa conta ou essa responsabilidade, né, para um setor público ou passar para isso ou passar para aquilo. Inclusive porque na hora de um desastre a gente não pode ficar contabilizando isso. Na hora de um desastre a gente tem que ajudar quem precisa. Mas é preciso que a gente faça uma reavaliação sobre os nossos hábitos, sabe? Nossos hábitos de consumo, como é que a gente organiza a nossa vida, se a gente precisa realmente de tanta coisa, sabe? Não estou pondo a culpa só no plástico, não. Não. Temos em várias coisas nossas, né? O que que a gente não recicla, o que que a gente não usa, como é que a gente conduz o gasto de água nas nossas casas. Isso tudo somado, né, a uma população de 2.600.000 habitantes, como tem no de Salvador, vai causar um impacto. Isso somado numa população brasileira, numa população mundial, vai trazer os seus impactos climáticos. E a pergunta que fica é: que mundo é que você quer viver? E aí, se você se vê como parte dessa mudança, porque a mudança ela pode acontecer para o melhor ou para o Exatamente. pior. Então, nesse ponto, Mari colocou aqui uma coisa toda certa, é que não há uma diferença entre esse trio proposto. Isso é que nunca deveria ter se É. separado, porque todo esse centro de decisões, todo esse centro de pensamentos, ele deveria acontecer de uma forma só. E aí a gente não separa não somente as responsabilidades, mas também as consequências. Exatamente. Até porque, vou só completar, na hora que o desastre acontece, todos os três sofrem. Então, se todos os três sofrem, é porque as consequências foram geradas pelos três e são os três que juntos precisam resolver. Passa por mudança de vida em tudo, na população, no consumo, que aí a gente tem a parte econômica da coisa, e no gestor, que é o poder público. E a população, Mari, o que é que você acha, assim, que a população pode fazer? Parte dela, o que é que seria? Você jogar lixo no córrego? Quais são os principais pontos que você imagina, assim, Ó, pode ajudar? eu sempre digo assim, aprender com os mais velhos é a melhor coisa que há no mundo. Então, olhe para trás, veja o que é que os mais velhos fizeram e deu certo. E o que é que eu estou fazendo agora que está trazendo consequências negativas? Esse é o primeiro ponto. A gente aprende isso dentro de casa, né? Mas aí puxe isso, estenda isso para a escola. A escola também tem que ensinar. E para a escola ensinar, você depende tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Então, é exatamente isso. Prevenir catástrofe é questão de educação, de uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver. Então, quando eu começo a prevenir, gastar menos energia, gastar menos água, ou consumir água de forma racional, quando eu aprendo a fazer isso e eu faço esse pouquinho, esse trabalho de formiguinha, mas eu ensino para o meu filho e mais tarde ele faz melhor do que eu e a minha vizinhança faz melhor do que eu estou prevenindo para o futuro. Primeiro ponto é educação para viver em comunidade, sozinho e em comunidade. Aí você começa a ajudar a cidade. Lembre que a cidade, ela vive de quem vive lá. E a cidade muda ou não muda a depender da mudança ou da não mudança do comportamento das pessoas.
Então, a primeira coisa é educação para viver na cidade, dentro de sua casa e para além da porta de sua casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que você tem prevenção, você tem menos problema. E na hora que o problema aparece, fica mais fácil resolver. Então, esse trabalho preventivo que já está sendo feito em Salvador, de mapeamento de área de risco, de orientação comunitária, que é feita nessas áreas de risco, a contenção das encostas com as geomantas e outras técnicas que se usam para conter as encostas. Ensinar que você não deve sair cortando a encosta. Todo esse conjunto vai ajudar a gente ter uma nova realidade. E isso tudo é educação. E começa do pequeno, né? Porque a gente fala, por exemplo, do urbanismo, né? A gente que lida com as grandes escalas da cidade e tudo, mas assim, tudo começa do pequeno. Tudo começa sabe, de uma comunidade que sabe onde jogar fora seu lixo, que sabe que não adianta ficar pavimentando a área toda do quintal, que sabe que tem que estar ali, ó, chamando a atenção do poder público sobre do barulho na rua, a limpeza dos córregos. Por que o barulho na rua? Porque o barulho na rua tira as pessoas de elas estarem ali fiscalizando, convivendo com seu bairro, entre outras coisas. Então ela começa daí. Na verdade, o urbanismo, ele não parte mais, graças a Deus, né, de um movimento tecnocrático para mudar a cidade. Ele parte justamente do contrário, ele parte de uma escuta mais sensível das comunidades, de como aquele território está se desenvolvendo, inclusive do ponto de vista cultural, lógico, né, para que daí você consiga entender. Se a gente for pegar Salvador hoje, do ponto de vista cultural, é uma coxa de retalhos. Como é que você vai simplesmente traçar uma linha aqui no meio de um mapa que não tem rosto de pessoas, nem história dessas pessoas, para mudar tudo aquilo ali de uma hora só? Não. O urbanismo, ele tem buscado a escuta das comunidades. As comunidades têm feito, inclusive, um papel muito forte de falar, de dizer, né, de buscar isso e utilizar os mecanismos que estão aí dispostos. Aqueles que não estão dispostos, propor, porque volta sempre ao ponto de início, né, Mari? Exatamente. É o bem-estar de todo mundo. Falando em bem-estar, digamos que aconteça uma chuva de 2.000 milímetros em Salvador. Primeiro, eu queria que vocês me falassem quais seriam as áreas mais afetadas e depois para onde é que eu corro. A segunda pergunta foi ótima. Bom, vou fazer a minha colocação como técnica e como moradora desta cidade. A gente já colocou, Salvador é feita de cumes e vales. Essa água vai para onde? Vai para os vales. Ponto. Graças a Deus. Dos lagos? Pois é, apesar do nome do bairro ser Vale dos Lagos, mas ele se acomodou no cume do relevo. Bom, o que acontece? Essa água vai parar nos vales, mas ela só vai chegar nos vales depois que ela descer pelas encostas, né? Como a gente já tem muita encosta protegida, então ela realmente vai chegar rapidamente nos vales. Em relação à segurança, a gente já tem todo um trabalho entre poder público e comunidade. Já é meio caminho andado. Então, as pessoas vão para onde? Vão exatamente para as áreas seguras, porque as pessoas já sabem quais são as áreas seguras. Nós que não moramos em locais inseguros e de risco, nós vamos procurar os nossos bairros altos, né? Porque os baixos, as vias e os nossos vales, na verdade, hoje são vias, né? Então, as nossas vias vão ficar alagadas. Mas eu vou dar, assim, uma esperança. As nossas vias eram rios. E todo rio corre para o mar. Nós temos um oceano à nossa frente. Então, como há um trabalho de infraestrutura em Salvador, pensando nesse escoamento, coisa que não existia no passado, né? Essas águas, elas vão despejar no mar. Qual vai ser a diferença entre alagar mais ou alagar menos? Se houver uma precipitação significativa como essa, vai encher rápido. Sofreremos as consequências daquela cheia rápida, né? Vai trazer problemas materiais, Deus que livre, que não tenhamos perda de vida, mas sim vai ter perda material, mas essa água não vai ficar empoçada.
coisa que tenha ocorrido, no caso, hoje em Porto Alegre, nas regiões lá do Rio Grande do Sul. As nossas águas vão correr rápido para o mar. Talvez não seja o tempo que a gente precise, mas também não ficará empoçada, porque ela não é retida. Toda a água de Salvador que cai na cidade de Salvador, ela corre para o mar. E hoje em dia corre muito mais rápido. Se você for lembrar, as chuvas que houveram agora, nessa primeira semana, essa semana de abril, e foram chuvas torrenciais e rápidas, estava o maior sol de uma hora para outra, né? Caiu um dilúvio. Do nada. Em algumas vias, houve retenção de água. Mesmo é pela misericórdia. Pois na é. Avenida CM. A CM encheu, não foi? Horrível. Mas eu digo a você, eu já vivenciei alagamento na CM de ficar parada dentro do carro por 4 horas. Eu lembro Hoje em dia dessa isso não fase. acontece mais. Entendeu? Então, a gente de alguma forma está preparado para um volume significativo de água. É claro, 2.000, um volume assim muito grande assusta, né? Isso tá mais na escala do tsunami, né? Tsunami, é um tsunami que chegou em Salvador. Um negócio assim. É claro, quanto mais chuva, mais tempo vai demandar para essa água escorrer. Mas ela escorre. Por isso que a grande preocupação em Salvador é conter e segurar as áreas de risco, que a maioria catalogada são as áreas de encosta. Uma outra coisa que eu gosto muito de dialogar com o urbanista, porque diferente do arquiteto, o urbanista, as opiniões se somam. E as do arquiteto nem sempre. Eu tô falando isso, eu vou receber um monte de reclamação depois do Deixa WhatsApp quieto, aqui. menino. Mas tudo bem. Fale mal de arquiteto, vai não. Não, mas ainda estaremos falando mal de nossa casa, né? Não tem Não, problema. ainda Os engenheiros mais- civis vão gostar. Ainda mais que eu sou conselheiro do Conselho de Arquitetura e Pois é. Urbanismo. Mas não, é justamente por isso, porque eu acho que o urbanista, ele desenvolve mais esse aspecto mesmo do somar opiniões, né? E como o Mari estava dizendo aqui, sim, nós temos as nossas regiões, as regiões mais baixas, os vales, né? Que depois que foram estruturadas as avenidas de vale, também o próprio escoamento de água ele aconteceu mais rápido. Isso. Você colocar esses rios, esses vales nessas tubulações ajudou ou atrapalha? Hoje a gente vê os canais todos fechados, né? Não, na verdade eles estão mais abertos do que o que a gente imagina. É porque é algo que a gente não consegue acessar visualmente. É muito difícil, inclusive, né? para um político conseguir voto com obra de infraestrutura, porque cadê? Tá enterrada. Tá enterrado. Mas há um trabalho, sim. Inclusive, o próprio VLT, apesar de ter deixado uma marca construtiva muito forte na cidade, desculpe, o BRT, né? Aham. Houve também ali, de maneira contínua, um trabalho de infraestrutura para que também evitasse esse tipo de alagamento. Essa região aqui que Mari citou, que a gente está bem próximo dela aqui agora, ela é uma região que ela fica baixa até o Lucaia e depois é que ela volta a subir. Então, ela é uma região de maior concentração de água. Mas a cidade, desde do plano do Mário Léo Ferreira, na década de Foi. 40, é que ela se Exato. pensou exatamente nisso. Ela tratar as cidades do ponto de vista das suas comeadas, que são as áreas mais altas, e das áreas mais baixas, né, representando justamente esses vales. As avenidas que foram ali construídas nesse sentido também acabaram trazendo uma infraestrutura de escoamento Exatamente. um pouco mais interessante. Então, assim, se acontece algum problema de inundação, a orientação é sempre, primeiro, né, saber quais são os canais disponíveis para qualquer necessidade, desde o Corpo de Bombeiros, a polícia, a própria Codesal, né, que é a Defesa Civil da cidade. Você sempre procurar um local alto ou que não tenha sido alagado, não se aventurem de jeito nenhum numa passagenzinha de água que parece uma coisa que não bate nem na altura do tornozelo. Aquilo tem um deslocamento de força muito grande, pode arrastar um carro, que dirá uma pessoa, certo? A pressa, o compromisso, ele deve ser esquecido naquele momento. Porque se você precisar de mais 1 hora, mais 1 minuto, mais 4 horas que seja, né? essa vai ser a diferença entre você ter um problema muito maior ou não. Mas procurar sempre um lugar alto. Olha, eu tô aqui tem na Bonocô. Brotas. Eu pego uma dessas ruas e Sobe. subo na direção.
ali das avenidas principais, Dom João VI. Isso. Eu estou na paralela, no sentido que está descendo, tenta pegar uma marginal e cortar transversalmente, isso, e procurar um lugar mais alto, entendeu? Isso sempre são... E se você não saiu ainda, não saia de casa. Se está Exato. tudo bem onde você está, Fique lá. veja a reunião que você vai ter, o compromisso que você vai ter, mesmo que você tenha que pegar um filho na escola, ele estará num local seguro. E aí você não precisa aventurar. A gente tem visto, inclusive, no Instagram, uma série de imagens de Exato. caminhoneiros, de motoristas se arriscando de passar em zonas que estão alagadas com passagem de água, e isso pode custar uma vida, né? Então, durante um evento como esse, é até mais simples do que parece, né? Na eventualidade, né, liga para um dos É, canais de Numa emergência da cidade. necessidade. Tem algum bairro aqui que está abaixo do nível? Não, abaixo não, mas nós Não, temos né? bairros no nível do mar, né? Quais são? Você tá com medo de morar num Só deles? para saber. Bom, a gente tem a Península Itapajipana, que é uma situação bem específica. A Península Itapajipana realmente ela tem um nível muito baixo, ela está quase na linha Tá do na nível do pontinha ali, mar. tá competindo ali. O comércio de Salvador, aquele trecho do aterro É também, isso. Aí, em toda a área que foi aterrada em Salvador, comércio, como parte da Península Itapajipana, na verdade, são áreas que correm muito mais risco. Uruguai ali. Exato. Toda aquela parte que era antigos alagados, né? Que na verdade era água do mangue que foi sendo aterrada, e virou, a terra se expandiu, né? A terra foi expandida e virou moradia. Então, toda a área que sofreu aterro está mais vulnerável. outra coisa é que assim, não é só um evento isolado que às vezes causa isso, tá? Por exemplo, a gente tem ali no trecho próximo à Associação Comercial da Bahia, Sim. a gente tem uma época do ano que é ali no centro mesmo da cidade, bem próximo ao Hub Salvador. Uhum. Aquilo, às vezes, ele é objeto de alagamento, por quê? Porque você tem uma chuva que está caindo naquele momento, está caindo naquela semana ou naquela quinzena especificamente, não necessariamente uma chuva torrencial, que é uma outra coisa que as pessoas não entendem. Não é a chuva forte que às vezes traz um deslizamento de terra, o que acontece em Angra é justamente o contrário, uma chuva bem fraquinha, mas que acontece durante muito tempo, né? Mas é uma chuva que vai caindo e um mar que está justamente na virada, no momento de virada, e que não deixa essa água escoar. Então você tem, às vezes, lá, ali por o período, aí a gente volta à escala de horas, né? Ali você vai ter um período de horas até que espere que aquilo desalague, mas também não é nada que provoque a perda de vidas. Quando muito, a perda de material, né, mas que mesmo isso ele é bastante atenuado. A gente não tem esse histórico de um alagamento de longa duração na cidade. Muito menos de uma tromba d'água ou de um arraste como esse. Mesmo os rios ou os braços de rios que cruzam a cidade, eles não trazem esse tipo de risco pra gente. Você falou o negócio da maré, eu lembrei o Sacani falando justamente um dos problemas do Rio Grande do Sul hoje é que a lua estava nova Eu e vi aí esse faz com que vídeo. as marés fiquem mais altas. Eu altas vi esse vídeo. e aí Exatamente. impede o escoamento. Falei, que loucura, né? Tantos Exatamente fatores, isso. né? Exatamente isso. E aí a gente tem hoje um monte de tecnologia que já está aplicada. Já tinha visto que no Japão eles têm tipo um bolsão de ar embaixo das cidades. E aí, quando tem uma chuva muito forte, a água escoa, impedindo o alagamento. Eu achei sensacional isso aí, mas O que ainda é muito pouco, apesar daquele lugar distante. parecer ser imenso. Parece. Mas é um grande tema que tem sido tratado nas Discutido. universidades europeias e nas asiáticas, é o de prevenção de desastres. Já existe gente desenhando espaços para prevenção de desastres, terremotos, tsunamis, deslizamentos de terra, do mobiliário até o desenho da rua. Exatamente. Na universidade que eu tive para fechar meu doutorado, lá na Inglaterra mesmo, eles têm um supercomputador que eles calculam de enchentes causadas por chuva até tsunamis.
Então, esse é um ponto importante, porque é como eu estava dizendo, ele não acontece só por conta da chuva, ele pode acontecer por conta de uma confluência naquele momento, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Exato. de alguns fenômenos O atmosféricos negócio da lagoa que são também, né? coincidentes. Que Uhum. o Exatamente. escoamento é Exatamente. Eu já vi, por exemplo, antes dessa última limpeza do Rio Jaguaribe, ali, uma certa feita, eu passei por água que estava assim, no máximo uns 2 metros daquela superfície ali na linha da praia. Mas o mar tá ali escoando, Pois entendeu? é. Então, você não tem nada que esteja bloqueando aquilo Retendo ali, aquela água. né? Então você está tendo uma continuidade. Então você sabe que se alagar, daqui a mais um pouquinho Aí, vai ficar a tudo água já bem. foi. E é essa sempre a dica que a gente dá para as pessoas. Porque, é, primeiro, né, é nunca pensar que o urbanismo ela é uma coisa dos outros. Não, é nossa. Ela é nossa. É uma coisa que a gente sempre fala. O fato do poder público atuar mais sobre as áreas urbanas e a insegurança viver muito nas áreas urbanas, que a gente acha que o ponto que a gente sai de casa até o ponto que a gente tem que chegar é uma área hostil. Não é. É a área que você vive. Era que você, sabe... Sabe aquele saudosismo que dá na gente de... Não, eu queria brincar na Na rua, de rua, bolinha que a de gente brincava gude na e rua com os tal. amigos de É, rua. Aham, a gente isso. é responsável por esse espaço, Exato. tanto quanto o poder público, sabe? Essa coisa da gente ver, por exemplo, encostas inteiras serem cortadas para implantação de um poço de gasolina ou de um, sabe? Ou Qualquer de um outro mercado, ou de um outro empreendimento. empreendimento, isso afeta muito dramaticamente aquela região, pontualmente aquela região. Então, assim, tudo isso faz parte, sabe, dessa É. escuta sensível, faz parte dessa participação que a população deve ter com relação à sua zona. Vamos lembrar que há bem pouco tempo atrás, falando aí sobre violência urbana, a própria comunidade da Pituba, que envelheceu muito do ponto de vista etário, e começou a circular pela rua. Uhum. E isso diminuiu, digamos assim, por um bom tempo, as ocorrências de roubos e outras coisas nas ruas. A população está na rua. E quando você não está na rua, porque quando você não olha para sua rua, porque você não olha do seu quintal para a rua, é que todas essas coisas negativas elas tendem a acontecer. Então, quando a gente fala, a gente carrega, né, Não é? Maria, O o saudosismo. estigma do urbanismo, como se a gente fosse salvar alguma coisa. Não, ela começa ali na porta de casa mesmo. Exatamente. Vou fazer agora um exercício mental com vocês dois. Imagine que vocês têm um pote infinito de verba de recursos para ajustar Salvador com relação à parte urbana. O que é que vocês fariam? Dá outro programa, né? Dá um outro programa. Ela já está sugerindo um outro tema. Vamos trabalhar agora, focar na prevenção de um alagamento, uma catástrofe climática. Ó, quem quer começar? Bom, eu particularmente não acho que Salvador está sujeita a viver uma catástrofe climática. Ponto. Né? Concordo, É concordo. uma visão. Tsunami. Um tsunami para acontecer nos moldes do que a gente já viu acontecer nos países asiáticos e coisa dessa natureza, na verdade, como disse a Ernesto, é uma confluência de coisas, de acidentes ou de incidentes, né? Que se um dia vier acontecer no nosso litoral, e aí no caso não é Salvador, é todo o litoral brasileiro que está virado para o Atlântico, né? É uma situação atípica. Sim, é Né? verdade. Então não há poço sem fundo de dinheiro que vai resolver, né? A gente tem que pensar nas coisas normais, mesmo que não sejam normais, da vida do dia a dia. Então, a gente sabe que chove em Salvador? Sabe que chove naquele período? Sabe. Está sendo feito o trabalho preventivo? Tá. É dar continuidade. Mas como é que a gente melhora a cidade? Como bem disse Ernesto, a gente tem que ocupar os espaços urbanos. É ocupando os espaços urbanos que a gente cuida da cidade. Se eu me fecho no meu mundinho, que é a minha casa, eu esqueço que para além da minha porta é a minha casa. E é a minha casa onde eu convivo com os outros que não são a minha família. E eu preciso de um espaço urbano seguro, eu preciso de um espaço urbano limpo, eu preciso de um espaço urbano acessível.
Então, eu preciso ir para a rua. Sim, Mari, mas você não vai fugir de minha pergunta, não. Sai da catástrofe, Tá. urbanisticamente falando. A gente precisa continuar investindo em planejamento urbano. É a minha área de trabalho. Planejamento urbano passa por ordenar a cidade com a vida que ela tem, não é destruir, refazer uma cidade, não. Dentro do tecido urbano de Salvador, com a desordem que ela está, que ela tem hoje, o que é que a gente precisa fazer para continuar tendo uma cidade de qualidade, uma cidade Casas digna? populares. Então, ordenar a ocupação dessa cidade, tanto para moradia, quanto para os serviços, como para o comércio, para a circulação, independente do tipo modal de circulação, né? Se é de veículo, que porte de veículo, se é a pé, se é de bicicleta, todos os sistemas modais que a gente tem disponível e todos os que nós podemos criar. Então, é ocupando a cidade que a gente vai achar o caminho, e caminho para resolver até uma catástrofe. Eu tenho uma linha muito forte sobre urbanismo, é de que, assim, eu não conheço nenhum caso urbanístico em que você tenha desenvolvido uma cidade sem que tenha acontecido um planejamento prévio. Nenhum caso. E eu estou falando isso assim, eu estou falando dos grandes casos de urbanização na Europa no século XIX, hoje no século XX. Singapura. Singapura. Pelo amor de Deus. Singapura tem código para tudo Pra qualquer de coisa. emergência. De questões de biossegurança nível 1 até de desastres territoriais. Eles têm código para tudo. Veja, foram tão afetados pelo Não é? Covid como a gente foi. Exatamente. Então, assim, de fato, não há tipo assim, ó, temos um balde de dinheiro sem fundo para poder gastar. Não resolve isso. Por incrível que pareça, outras coisas mais tranquilas Ser humano. resolvem. É o quê? A gente ter a velha sociabilidade que a gente tinha, como a Mari disse, nos tempos de nossas avós. Eu vou te citar um exemplo aqui pequeno, tá? Pequeno, mas por exemplo, a gente tem épocas que na Paralela o trânsito parece que está impraticável porque a gente não tem um zoneamento de escolas na cidade. Exatamente. Porque a gente acha que uma pessoa que mora na Barra vem botar seu filho para estudar na Paralela ou que outro. A gente não tem essa setorização. Essa setorização, ela já acontece desde a década de 30, sabe? Nos maiores centros urbanos mais desenvolvidos. A Europa não tem uma economia forte porque ela tem dinheiro. Ela tem uma economia forte porque ela cuida para não gastar com dinheiro. Então, se você for ver bem, quando é feriado escolar, você não tem, em determinados locais, em determinados horários, trânsito na Paralela. Tá? Como um pequeno exemplo, tá? Sim. Mas, assim, de fato, como a gente não tem como prever essas situações, eu acho que garantirmos essa sociabilidade, garantirmos essa urbanidade, que é diferente do urbanismo. O urbanismo, ele é um tema. O urbanismo, ele é uma matéria, ele é uma área de conhecimento. Urbanidade é essa relação que a gente tem com a cidade. E observar isso de maneira contínua, de maneira sensível, de maneira, sabe? Ela é importante, tá? Por exemplo, tá? Eu tenho um terreno lá de 500 metros quadrados que eu vou fazer a minha casa. Aí, porque eu acho que a umidade está pegando muito na casa, isso o Mari já viu também, que nem eu, a gente já viu isso a rodo, o cara pavimenta tudo. Aquilo, em vez de fazer com que o terreno escoe naturalmente aquela água pela própria permeabilidade do solo, vai jogar mais rapidamente água na rua. E não vai resolver o problema de umidade da pessoa, porque você, na verdade, está impedindo o terreno de secar. A água escoe. É uma cidade mais arborizada, uma cidade mais segura, uma cidade melhor iluminada, uma cidade em que a gente tenha a possibilidade de todos os nossos tecidos socioeconômico-culturais também aproveitarem com todas as suas diferenças. Exatamente. Né? Porque, afinal de contas, né, Mari, a diferença na Bahia já foi entendida como soma. Graças a Deus. E hoje parece que a gente tudo quer ser Graças a diferente Deus. dos outros, se Vamos separando indo. dos outros. Não, a gente aqui se junta. Quanto mais a gente achar que a gente vai dar as costas para que outras pessoas resolvam, mais problemas a gente vai ter. Dorme com um problema, acorda com 2, 3. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente tiver isso, a gente se resolve bem. Vou te citar um caso aqui rápido e interessante. Algumas cidades inteligentes,
O conceito de cidade inteligente parece estar ligado muito à tecnologia, né? Mas não. Algumas cidades ganharam o certificado de cidades inteligentes porque aboliram a tecnologia, porque aqueles princípios mais antigos faziam com que ela vivessem de forma mais Isso. inteligente, enquanto que outras não, né? Numa cidade em que você precisa limitar o comportamento o tempo inteiro, ou avisar o tempo inteiro que as pessoas precisam fazer isso, ou tem muito quebra-mola porque as pessoas não se educam para poder passar mais devagar nas ruas, ela é uma cidade que já está com aqueles indicativos, já está com aqueles sintomas de que está ali dodói, que já está ali precisando, sabe, de uma ação sobre aquilo. O bom é que a gente tem visto, né, e eu participo muito disso, que eu sou professor universitário, né, e quando a gente vai tratar de fundamento socioeconômico da cidade, quando a gente vai tratar de desenho urbano, quando a gente vai tratar de planejamento urbano, a primeira coisa que a gente faz é eleger uma comunidade e botar nossos alunos para irem lá. Nossa, como é que a gente não sabia que tinha isso e tal? Sabe? Bem-vindos Tem à cidade que noção. você mora. Exato. Então, também conhecer a cidade, também conhecer, Interessante. sabe? Também trazer para os arquitetos, futuros arquitetos e urbanistas, essa prerrogativa, isso é muito importante. Ah, e lembrar uma coisa que a gente quase esquece de colocar, Maria, e Diga. a gente correria o risco de, Vixe, então não. de fazer uma falta Vamos muito lembrar. grande, assim. Arquitetos podem ser urbanistas, geógrafos podem ser urbanistas, pessoas ligadas ao direito, sabe? São várias as áreas, várias economistas, são várias as áreas ligadas ao urbanismo hoje. Depende qual é o enfoque que você vai trazer. Isso, para a gente, inclusive, tem sido muito mais interessante. Por quê? Porque se antigamente você desenvolvia um plano de uma cidade, né, fechado ali, apenas com alguns poucos profissionais, sabe? Isso trouxe, né, Consequência. contas e consequências que a cidade teve que Vou pagar. pagar. Gente, observe. Salvador, ela tentou começar ali no Pôr da Barra. E aí foi destruída por um levante indígena. O que é que fez Portugal? Largou a cidade? Não, vamos continuar fazendo a cidade aqui. Mas o que é que ela fez? Ela trouxe a primeira cidade planejada. Então ela se planejou para isso. E se você for observar bem, Salvador já teve uma condição urbana de mobilidade melhor do que a gente tem hoje. Nós já tivemos, por exemplo, nós temos hoje o quê? 4, 6 ascensores públicos. É. Né? Sim. 4, 5 deles já foram inaugurados É, desde o final do desde século XIX. O elevador Lacerda é um O negócio bonde. futurista, né? Exatamente. Já tivemos bonde, já tivemos uma É. série de coisas aqui na cidade, já tivemos uma outra organização física na cidade, sabe? E a gente perdeu isso onde? A culpa é só do poder público ou também a falta dessa sociabilidade, dessa urbanidade, dessa questão da gente entender que o espaço público não é para você fazer qualquer coisa. É para você ter a possibilidade de entender que o espaço é de todo mundo e de ninguém individualmente. O direito, né? O direito linha, ao né? espaço é exatamente isso. Agora, essa linha, ela traz para a gente, principalmente na democracia, uma responsabilidade muito grande de agir sobre nossos espaços, né? E a gente está tendo vários exemplos positivos dessas comunidades. Por quê? Exatamente. Porque são elas que acabam sofrendo mais essas consequências e acabam dando lição para a gente, Isso. né, de como fazer. Então, acho que um caminho é esse, né? Ele é menos financeiro, ele custa mais do ponto de vista social, porque você precisa educar uma geração, Exato. entendeu? Mas a gente precisa perder esse espectro de que as áreas urbanas são áreas hostis. E que, ó, cuidem os outros, porque eu já não consigo cuidar da minha própria vida, então cuida aí o setor público. A nossa casa não é a nossa casa é a cidade. É onde a gente se desloca para a gente viver. Da hora que a gente acorda, à hora que a gente deita, a gente não mora clausurado dentro de casa, a gente vive a nossa cidade. Então, quando a população vai para a rua e tem a cidade como sua casa, o olhar dela para a cidade é outro. Então, ela faz exatamente isso que os nossos colegas, né, futuros colegas, descobrem quando entram na faculdade. Que a cidade é a casa de todos, que eles precisam entender como é que as pessoas moram, como é que as pessoas cuidam de sua casa, que é o seu bairro, que é a sua rua. Conscientização que está precisando. Tem uma coisinha que eu queria colocar. Por conta da nossa história, né?
Salvador é a cidade mais negra do mundo, fora da África, né? E nós temos resposta da história. Por que é que a população de Salvador, principalmente a base da pirâmide populacional de Salvador, vive à rua? Porque os escravos ficaram libertos, mas ficaram na rua. Então a gente tem esse costume de viver na rua. Quem é que não vivia na rua? Quem tinha moradia, quem tinha poder econômico. Então, esse viver a cidade já é algo cultural nosso. Só que a gente precisa aliar isso a essa cultura, a uma educação de que essa cidade é para todos nós. Isso a gente aprende em casa e aprende na escola. Isso também é urbanismo. Pensar na cidade como um todo. Isso é urbanismo. E tem uma coisa que é engraçada, aí mais para a gente fechar esse ciclo aqui mesmo, que é o seguinte: analisar a história da arquitetura, ela era uma coisa exclusiva aos estilos, ao edifício, né? E, na verdade, é de 1950 para cá que a gente vem crescendo no espectro falando mais sobre história do urbanismo, mais sobre como a cidade ela se desenvolve, mais como a cidade ela se estabelece, ela cresce, né? E é uma coisa que Mari colocou aqui agora, que a gente fala, né? O pessoal diz que todo bairro de Salvador tem uma favela. Tem uma favela. Não. É dito, não. Sabe por que a gente tem? Primeiro é o contrário, né? É. Toda favela tem um bairro. Né? Bem... Depois, eu não gosto muito do termo favela, porque apesar de eu não ver nada pejorativo nisso, algumas pessoas veem, então eu vou chamar de comunidade. Mas por que essas comunidades se desenvolveram ali? Porque elas não tinham opção em outro local da cidade, porque elas tinham que, sabe, não tendo condição de pagar um transporte, sabe, ou mesmo não tendo condição de ter um transporte, ela ficava onde dava para ficar. E é claro que todo bairro vai ter isso, porque nossas diferenças sociais acabam trazendo essa marca mesmo. A gente precisar de gente para cuidar da nossa casa e tal, no anacronismo social, né? Então, isso acabou gerando o quê? O impacto urbano. Parece uma coisa pequena, né? Mas, de novo, soma pelo número de habitantes de uma cidade, muda a dinâmica de uma cidade hoje, né? É impressionante o custo, né? O prejuízo que, por exemplo, um congestionamento como que a gente tem na Paralela a partir das 6h30 da manhã, no sentido Salvador, traz economicamente para a cidade. Né? A consequência ainda. Então, assim, se a gente soubesse, na verdade, qual é esse custo, a gente também pensaria duas vezes. E esse custo não é só econômico, financeiro, é econômico e social. E isso a gente sabe, os médicos vão dizer, dá um desgaste emocional gigantesco nas pessoas. É uma tensão social grande também, as pessoas brigam mais, as pessoas entendem que esses espaços são espaços de ninguém. Quebra essa sociabilidade, essa urbanidade. Gente, muito obrigada mesmo, viu? Foi denso hoje, né? Dois. Foi ótimo. Não, foi ótimo. Assim, eu tô mais tranquila. Que bom. Tô mais tranquila. Que bom que você já tirou aquela assim, imagem catastrófica. Não, tá, meu Deus, se acontecer isso em Salvador, a gente tá frito. Não. Aqui. E não. Eu queria que Mari colocasse, por favor, suas redes sociais e fizesse suas considerações finais. E Ernesto também, sua rede social e suas considerações. Não é? Ok, bom. Queria tranquilizar você e a todo mundo. Salvador não vai viver uma catástrofe, ponto. E se acontecer um volume de chuva maior, qualquer coisa, faz o que Ernesto falou, que qualquer vó da gente diria. Não saia de casa agora, meu filho. Espere a chuva passar. A cidade toda vai estar parada mesmo. Então, por que ter pressa? Fique num lugar seguro. Quando a chuva passar, a gente vai embora, porque graças a Deus, as águas aqui não empoçam. Elas vão embora logo depois. Primeira não seja coisa... na lua nova. Não, mas mesmo assim, ainda assim sou esperançosa. Mesmo que a gente tenha uma confluência astrológica, assim, mas ainda assim, as nossas águas sempre vão logo para o mar, mais rápido do que em qualquer outro canto. Minha rede social é Marilda S. D. Santana. Me encontra lá no Instagram.
Obrigada. Eu vou. Professor Ernesto. Professor, depois que descobre que eu ensino na universidade, só me chama de professor. Mas eu gosto, eu prefiro até do que ser chamado de senhor, sabe? Também Porque concordo senhor com pra você. mim não tem, Não tem, né? muito significado pra mim. Uhum. E às vezes, quando o aluno te retribui alguma coisa assim, é um termo até carinhoso, eu acho isso bacana. Eu gosto. É gratificante. Mas assim, eu concordo com o Mário, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, precisa ter um pouco mais de parcimônia sobre tudo que a gente faz. A gente precisa voltar a entender, né, que o tempo que a gente dá para as coisas, a gente precisa saber dar para a gente e para a cidade que a gente vive. Isso é mais importante, né? A gente está longe de ter uma cidade que esteja com seus problemas resolvidos. Mas a gente, de um tempo para cá, engatou uma linha de crescimento, uma linha de desenvolvimento. Ela foi muito importante. Ela foi muito importante. As últimas administrações municipais trouxeram um espectro de uma reorganização física, inclusive, muito fortes. Mesmo que a gente tenha uma crítica aqui ou ali, mas a gente viu uma virada de chave muito grande com o prefeito ACM Neto. Né? Depois a continuidade com o prefeito Bruno Reis, eu volto a dizer, a cidade perfeita ela não existe, mas a despeito de tudo isso, a gente viu uma redução muito grande, principalmente na questão dos desastres. Então, eu acho muito difícil que, a não ser que a gente tenha uma confluência absolutamente fora de qualquer padrão, que a gente vai ter. Né? Veja que a gente teve um boato de um tsunami uma vez. Teve um boato, né? E que foi que ia ter uns tsunami em noticiado. Salvador. Não, foi noticiado e assim, é ridículo até você imaginar que aquilo ali fosse acontecer para cá. Mas ok, a gente tem esses medos, a população tem essa reação por aí. Então eu acho que a gente está num ponto de controle, de relativo controle na cidade. Eu fico muito satisfeito de ver que a administração municipal tem sido muito ativa nesse sentido, né? E a gente sempre espera o melhor. Claro. Tá? Vocês me encontram no Instagram ali, ó, Ernesto de Carvalho 45, né? Não é data, é apenas um número que eu consegui achar, porque Ernesto de Carvalho tem um monte no Instagram, mas Ernesto de Carvalho 45. Estamos lá para qualquer dúvida também, para qualquer pergunta. Cara, por estarem aqui hoje, fazendo parte dessa comemoração de um ano do nosso podcast.